Bom, a gente está começando esse vídeo aqui. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre o Winston Churchill, né? Sobre esse importante personagem da história, né? Principalmente na Segunda Guerra Mundial. Bom, estou fazendo esse vídeo porque um retardado estava criticando o, o ministro Sérgio Moro, né? Que falando que o Churchill era estadunidense, imperialista, não sei o quê, blá 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 blá. Né? Então vamos lá, quem foi o Winston Churchill? O Churchill, ele começou a carreira assim, dele nos meios militares, né? Em 1900 ele entra para o parlamento britânico, né? Ele começa então a entrar na carreira política pelo Partido Conservador, né? É um dos grandes chefes de Estado, é um dos grandes políticos do século XX, na minha opinião, né? Em 1911, ele chega ao cargo de primeiro Lorde do Almentarado, que é um dos cargos mais tops da, da Marinha Britânica, né? Então ele recebeu uma missão. Como anos depois começou a Primeira Guerra Mundial, né? Então ele tem uma campanha para fazer em Galípoli, né? E essa missão dele falha, literalmente, né? Então, assim, ele é muito responsabilizado com aquilo, né? Pelo fracasso do desembarque em Galípoli, né? Todo quem viu nos filmes aí que lançou do Winston Churchill, tinha para ser assim, um sentimento de culpa dele, Churchill, né? Em relação ao que aconteceu, né? Não é por menos, né, gente? Né? Porque, poxa, ele era o comandante, ele era o cara que era preocupado com os seus soldados, né? Então a missão de Galípoli falha, né? Então ele passa depois um bom tempo, assim, no ostracismo, né? Porque, assim, ele ficou um bom tempo depois fora da política, mas ele começa a perceber que, por exemplo, que a Revolução Russa, que as coisas da Revolução Russa não ia dar em coisa boa. E realmente o tempo mostrou que ele estava correto do que aconteceu. Então ele fica um bom tempo fora da política. E o grande assim, momento que ele retorna para a política, que é na década de 30, enquanto ele sai da política, gente, ele começa a escrever muito. Acho que, se não me engano, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele também escrevia demais. Então, na década de 30, ele começa, então, a ter uma grande reviravolta na política dele, né? Por que isso acontece? Porque em 33 todo mundo sabe quem assumiu o poder na Alemanha. E o Churchill alertava, esse cara vai fazer muita merda. E o Chamberlain está negociando paz, está negociando dando terra para ele. Tanto é que o Churchill vai dizer que entre a desonra e a guerra, vocês preferiram a desonra, agora vocês vão ter a guerra, né? Então, o que acontece? Em 10 de maio, depois da queda de 1940, depois da queda da França, o Chamberlain cai e o Churchill, ele assume o poder, assume o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, né? Então, começa, então, assim, ter batalhas importantes, como a Dunkerque, né, que a gente viu dos filmes. Teve a grande batalha, a primeira grande batalha aérea da história, que foi a luta da RAF contra a Luftwaffe, e ele disse o seguinte: nunca tantos deveram tanto para tão poucos. Isso é verdade, né? Então ele foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, no desembarque da Sicília, né, para abrir mais uma frente dentro da Europa, né, porque os ingleses estavam lutando na África. Ele foi importante, sim, na Conferência de Teherã, que decidiu que ia ter mais uma frente, que seria o dia D, né? Então ele começa a ter participações importantes nisso. E ele vai fazer uma participação muito importante nos discursos dele. Por exemplo, quando aconteceu a queda da França, ele disse: nós não nos renderemos, né? Que até virou a música lá do Iron Maiden, acho, né?
Então, ele disse que a Inglaterra não iria se render. Então, esses discursos foram muito motivacionais para os ingleses, né? Então, ele buscou também apoio dos Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, numa parte da guerra, estavam neutros. Depois de Pearl Harbor, eles lutaram na guerra, né? Então, depois com a derrota, ele participa da conferência de Potsdam, desculpa a falha aqui, da conferência de Potsdam de Alta, né? A última ele não participou, né? Ele participou de Potsdam, né? Que no final da guerra, porque ele não continuou depois das eleições, ele não continuou no cargo de primeiro-ministro. Quem substituiu ele foi Clement Attlee, né? Então, com isso, com a derrota do nazismo, ele começa a querer uma terceira guerra mundial contra os soviéticos, né? Mas as Forças Armadas Britânicas falaram que não era muito bom fazer isso. Ainda bem que também não aconteceu, porque senão o mundo ia acabar. E ele começa a falar o seguinte, que desceu uma cortina de ferro, ele falou isso em 1946, uma grande cortina de ferro dentro da Europa, né, que era a cortina de ferro, divisão da Guerra Fria. Então depois ele volta em 1951 ao cargo de primeiro-ministro, teve problemas neocoloniais. Depois ele depois ele virou parlamentar, teve uma série de derrames, né? E ele vai virando parlamentar cada vez menos ativo, né? E já no final, assim, no começo da década de 60, ele começa a ter essa série de derrames, né? Deixa eu procurar, gente, aqui a data rapidinho, né? Em 1965, ele sofre um problema, né? E ele falece. Né? Acho que a decorrência dos problemas, isso aqui não importa também, né? O importante é mais a questão histórica mesmo. Então, ele tem um problema de saúde e ele morre em 1965 com 90 anos. Foi um dos maiores funerais da história, tá? Eu vou deixar no decorrer do vídeo livros de biografia do Churchill, né, para vocês, e uma cena épica, né, do filme que ele fala que não vamos nos render, tudo isso mais. Bom, gente, é isso aí. Valeu. Nós vamos lutar nos mares e oceanos. Nós vamos lutar com mais confiança e com mais força nos ares. Nós vamos defender nossa ilha, qualquer que seja o custo. Nós vamos lutar nas praias. Nós vamos lutar nas bases aéreas. Nós vamos lutar nos campos e nas ruas. Nós vamos lutar nas montanhas. Nunca vamos nos render! Apoia!